Ele tinha uma pelagem marrom avermelhada. Eu disse ao meu primo: temos que ir embora. Fala, meus amores, como é que vocês estão? Meu nome é Ariadne e no vídeo de hoje eu trago relatos assustadores para vocês. No vídeo de hoje eu vou contar 4 relatos para vocês. Esses relatos foram encontrados lá no Reddit, escrito pelo pessoal da gringa, tá? E são relatos aí referente a seres misteriosos aí, tipo, vocês vão descobrir no decorrer do vídeo, vocês vão adorar. Tem cada tipo de aparição aqui que vocês vão ficar de queixo caído. Então, sem mais enrolação, vamos pro relato. Antes de começar, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva, deixe seu like se você gostar do vídeo e comenta aí nos comentários o que você tá achando, se você tem alguma história para contar, que ajuda muito no engajamento do canal, certo? E sem mais enrolação, vamos para o primeiro relato. O Homem-Cão de Wisconsin. Sou um aventureiro experiente, com muita prática em caça, acampamento, trilhas e sobrevivência em geral. Estou bastante familiarizado com a vida selvagem e fui atacado por algo que acredito ser um criptídeo, chamado Homem-Cão. Ele atacou a mim e ao meu primo. Não era um urso, pois um urso não se move daquela forma. Também não era um lobo comum, já que eles não conseguem correr confortavelmente sobre 2 patas. Enquanto o que nos atacou parecia se mover naturalmente. Posso dar mais detalhes se desejar. Isso aconteceu por volta de junho ou julho de 2007, eu acho. Eu tinha uns 17 anos e era mais convencido na época, mas ainda tinha algum conhecimento de natureza. A minha família tinha uma cabana no noroeste de Wisconsin, e eu praticamente cresci lá durante o verão. Eu conhecia muito bem a mata, mas à noite era prudente o suficiente para ficar na cabana ou pelo menos perto da fogueira na praia, por causa dos ursos, dos lobos e pumas. Uma das coisas mais assustadoras era que se você estivesse fazendo uma fogueira, a linha das árvores era visível da fogueira e da praia. E à noite você sempre tinha a sensação de estar sendo observado daquela linha das árvores. Mas durante o dia a mata sempre parecia normal, não tão assustadora, até esse incidente. Então, isso aconteceu em algum momento entre meio-dia e 2 da tarde. Eu e meu primo estávamos jogando Airsoft. Eu estava com camuflagem completa para a floresta e ele não. Recuei para a trilha de quadriciclos, entrando na mata para ter uma vantagem tática, e nossa batalha nos levou por uns 200 metros, até mais ou menos um terço da trilha. Meu Deus! A essa altura já estávamos fartos e parados na beira de uma clareira conversando. Ele estava a uns 3 metros de mim quando eu resolvi provocá-lo. Mandei-o calar a boca e disse: estamos sendo observados. Ele congelou. Então eu percebi que a mata estava em completo silêncio. Eu fiquei assustado. Comecei a vasculhar a linha das árvores e uma outra extremidade da clareira, da esquerda para a direita, quando o vi. Os dentes o entregaram. Ele estava ofegante, encarando meu primo. Não espero que você acredite em mim, mas o que eu vi foi um lobo do tamanho de um urso preto, com pelo menos 135 quilos, mas não era normal. Esse lobo estava em pé sobre 2 patas, agachado ao lado de uma árvore, com um braço agarrado ao tronco, usando uma garra. Ele tinha uma pelagem marrom avermelhada. Eu disse ao meu primo: temos que ir embora. E no instante seguinte, ele estava correndo a toda velocidade. Olhei para trás e vi o lobo, que havia me encarado e dado alguns passos em 2 patas. Então me virei e corri, quando ele pareceu se abaixar e correr. Ele nos atacou e veio direto para cima de nós, atravessando o mato a toda velocidade. Mas
por algum motivo, nos soltou quando saímos da mata e seguimos em direção à cabana. O que mais me impressionou foi o tamanho descomunal. O lobisomem parecia ter quase 2,13 metros de altura quando em pé, né? Quando de pé, ereto. E onde deveriam estar as patas dianteiras, ele tinha mãos enormes com garras. Não sei bem como explicar isso racionalmente. Já ouvi dizer que lobos às vezes andam de pé, andam ereto. Mas pelo que eu sei, eles não conseguem correr em 2 patas. Em 4 só, nem em 2 não. Nem ficariam tão grandes assim. Ursos negros, por outro lado, costumam andar como patos. A descrição mais próxima seria algo totalmente absurdo. Um lobisomem, isso é uma opção, ou um homem-cão. E ponto final. Essa foi a minha história. Eu espero que vocês tenham compreendido e acreditem em mim. Meu Deus, cara. Esse pessoal da gringa, já gostei que, nossa, o pessoal da floresta, né? Vai pra floresta e tá tudo bem, é super normal. Quem aí não viu o caso da moça aí que abandonou o cara na trilha? Mas, enfim, ele viu aí, eu apostaria no lobisomem? Apostaria. Mas, eu acho que faz mais sentido ser um lobisomem, porque se tinha os braços de homem com grandes garras, ele só podia ser um bem grande, um bem fora do comum de tamanho. Só pode ter sido. Próximo relato. A Colina das Fadas e o Tempo Perdido. Perdi muito tempo uma vez. É uma das poucas coisas realmente assustadoras que me aconteceram. Mas essa me afetou de verdade. Ainda me afeta. E aconteceu há apenas alguns meses. Fui dar um passeio com a minha mãe por uma trilha, local ao redor de uma colina relativamente grande. Um passatempo nosso que a gente gosta de passear. Caminhamos os 3 quilômetros do carro até a colina antes de começarmos a subida para chegar à trilha circular, que tem apenas cerca de 800 metros ao redor do pico. Somos da região e sempre soubemos que as pessoas se perdem por lá, mesmo sendo a única trilha que circula a colina. É um conhecimento muito específico. Se você for a 16 km de distância, ninguém saberá dela. Já tínhamos ido dezenas de vezes, geralmente com os cachorros, mas hoje éramos só eu e a minha mãe. Nunca tínhamos nos perdido antes. Estávamos caminhando há não sei quanto tempo quando notei algo estranho. O sol estava na mesma posição que estivera durante todo o tempo em que caminhamos. Em uma trilha circular, ele deveria parecer se mover conforme mudávamos de direção. Também deveríamos estar chegando ao ponto onde se descia a colina, mas o nosso estava completamente plano. Aprendi a usar o sol e outros sinais naturais para me orientar, já que eu passo muito tempo vagando, seja a cavalo ou a pé. Percebi que não me lembrava daquela parte da trilha e que havia caminhado em silêncio por bem. Aqui vem a parte estranha. Peguei meu celular e ele marcava 2h37 da tarde. Eu estava completamente sem sinal, embora geralmente seja perfeito lá em cima. Tínhamos saído às 11 da manhã e todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Era uma caminhada curta, de no máximo 1h30, desde que saímos do carro até voltarmos para ele. Nossa, no total era 1h30 para ir e para voltar. E eles ficaram das 11 às quase 2h40 da tarde, sem nem chegar. O sol deveria estar acima de nós, mas estávamos posicionados onde eu diria que seriam as 3 horas naquela época do ano. Inteligente. Lembro-me da hora porque, quando eu me virei para perguntar à minha mãe que horas eram, ela olhou através de mim como se eu não estivesse ali e permaneceu assim por 3 minutos inteiros. Ela estava apenas encarando o espaço onde eu estava à sua esquerda.
Às 2h40, ela de repente se animou. Eu tive que me afastar, nervoso demais para continuar sob seu olhar, depois de cerca de 1 minuto dizendo mãe, mãe, e cutucando seu ombro rígido em um crescente pânico. Eu tinha 20 anos na época e eu estava me sentindo uma criança indefesa. Eu estava sentado em um tronco perto da trilha, ficando muito assustado. Minha mãe olhou em volta e disse com uma voz oca, estranha: acho que as fadas podem ter nos pegado. Precisamos continuar andando. Levantei-me rapidamente e acompanhei seu passo determinado nessa trilha desconhecida. Por que fadas, mãe? Por que disse isso? Não fui criada para vê-las como criaturinhas fofas com asas, entende? Para mim, elas são saídas diretamente de pesadelos, porque a educação que a minha mãe me deu dizia que era isso que elas eram, criaturas que querem confundir e enganar. Que horas são, mãe? Ela sempre usa um relógio analógico à bateria e levantou o pulso. Quase 3, ela respondeu. Ela baixou o pulso e o levantou novamente para conferir. Não está certo, né? Apenas balancei a cabeça negativamente. Aí ele falou, tudo bem, continue andando. Ou ela respondeu, tudo bem, continue andando. E morreu ali o assunto, né? E assim fizemos. Caminhamos penosamente por aquela mata desconhecida durante o que eu diria ter sido no máximo meia hora. Mas não havia uma única curva. Mas não havia nenhuma única curva, nem mudança de altitude. Eu sabia que estávamos em apuros quando a minha mãe, sempre tão corajosa e destemida, começou a ficar nervosa. Então, em resposta ao nervosismo dela, ela ficou irritada. Reafirmou sua coragem, ergueu aqueles olhos ciganos, orgulhosos e perspicazes, para a atmosfera sinistra e falou como se estivesse diante de alguém à espreita. Quem está brincando com a gente? Nos devolvam! Ouvimos o que só posso descrever como uma explosão de risadas profundas, vindo do caminho atrás de nós, e nos viramos para encará-la. Estávamos no topo da colina que levava ao portão de saída. Ficava na bifurcação onde se podia ir para a esquerda ou direita, e não me lembro de ter escolhido nenhum dos dois caminhos, embora sempre discutimos sobre isso. Descemos a encosta e saímos da mata o mais calmamente possível, voltando para o carro, que estava estacionado ao lado de uma igreja antiga e um cemitério. Que horas eram no carro? 17h12. Deveríamos ter chegado ao carro por volta de 1h45. Tipo, se fosse na vida real, né? Se a caminhada estivesse ocorrido normalmente. Ou pouco depois das 16 no máximo. Quando o nosso relógio celular indicam que era quase 3 horas, perdemos quase 5 horas. Muitas coisas assustadoras já me aconteceram, mas essa foi uma das piores. Eu não estava sozinha, era meio-dia em uma trilha que eu geralmente conhecia. Para onde foram aquelas horas? Onde estava aquela trilha? Cheguei a subir lá sozinha uma vez, coragem, para ver se conseguiria vivenciar aquilo de novo, mas nada aconteceu. Gente, que relato foi esse? Eu também já ouvi falar muito que fadas não é nada das Winx aí que a gente vê bonitinhas e fofinhas, não. Que elas são tipo sereias ali, sabe? Encantadoras e maliciosas e malvadas. Quem é que sabe? Não saberemos, né? Dizem que realmente não dá para brincar com fadas, não. E muito disso se resolveria, imagino eu, você pedindo licença para adentrar ali na área da trilha, na área da floresta. Pede licença, que aí eu acho que vai eliminar aí uma grande chance de você ficar perdido e ser encantado aí por seres elementais. O que vocês acharam desse relato? Me conta. Próximo relato. A ligação da irmã. Então, isso aconteceu comigo no verão passado, quando eu estava na casa dos meus pais durante as férias.
Era por volta das 3 da manhã e eu estava no meu quarto usando o computador quando recebi uma ligação da minha irmã. Isso já era um pouco estranho, visto que o quarto da minha irmã fica do lado, no fim do corredor, bem do lado do meu, literalmente, e ela poderia simplesmente ter entrado no meu quarto. Eu fui atender a chamada, caiu assim que cheguei ao telefone. Antes dela chegar, já caiu a ligação. Presumi que ela quisesse falar comigo, então me levantei e fui até o quarto dela. Assim que eu cheguei à porta, ela começou a gritar que havia alguém no quarto com ela. Então eu entrei de repente e, claro, não havia ninguém lá. Depois que ela parou de chorar, me contou que acordou e viu uma sombra escura a centímetros do seu rosto. E foi aí que ela gritou. Então eu disse que ela tinha me ligado. E ela me disse que o celular dela não estava no quarto e que ela estava dormindo. E não é que o celular dela estava mesmo lá embaixo, na bolsa? O mais estranho é que eu tenho registro da ligação no meu celular, mas ela não. Nunca consegui explicar isso. Essa sombra escura que ficou próximo do rosto dela parece muito com paralisia do sono, né? Me lembra bastante aí. Agora o mistério vai ficar em quem fez a ligação. Aí já entra o quê? Em um mundo paralelo. E aí já mistura uma coisa com a outra. E aí quem vai saber o que foi? Eu não vou saber explicar. Deixa aqui no off e vamos para o último relato aqui desse vídeo. Próximo relato. A sombra debaixo da mesa. Quando eu estava no ensino médio, tinha um amigo muito querido que morava ao lado de uma casa que estava sempre à venda. As pessoas se mudavam no meio da noite sem dizer uma palavra. E a casa não tinha tido o mesmo dono por mais de 6 meses seguidos, durante uns 2 anos. Uma noite estávamos muito entediados e ele sugeriu que fôssemos explorar a casa do lado. Fomos até os fundos e havia uma portinha para cachorro, pelo qual ele conseguiria entrar. Ele destrancou a porta e me deixou entrar depois. A casa em si era bem comum, parecia ter sido construída talvez na década de 50, em estilo artesanal. Uma parte mais antiga e agradável da cidade, tal, um lugar bem gostosinho. A casa da minha amiga era de estilo semelhante. A cozinha tinha uma mesa de café da manhã embutida, muito bonita, encostada numa janela panorâmica. A eletricidade da casa estava desligada, mas dava para ver o poste de luz pela janela. A minha amiga e eu nos sentamos no chão em frente à mesa e ficamos conversando. Por quê? Quem sabe? De repente, a minha amiga gritou e, naquele instante, a minha visão escureceu. Mas não era só que eu não conseguia enxergar. Meu corpo foi tomado por um frio nauseante da cabeça aos pés. Comecei a gritar e a sentir a mão da minha amiga agarrando a minha e me puxando com força em alguma direção. A minha visão foi voltando aos poucos e comecei a me aquecer quando percebi que estávamos do lado de fora, sob a luz do poste. Era dezembro e deveria estar bem mais quente dentro daquela casa. Finalmente olhei para o meu amigo e ele parecia muito assustado. Eu estava realmente confuso e meio em pânico também. Então, finalmente perguntei o que tinha acontecido. Ele disse que enquanto eu falava, uma coisa preta, uma figura toda preta, que tinha apenas a forma vaga de uma garota, saiu debaixo da mesa e sentou em cima de mim. Meu Deus! Aparentemente, comecei a tatear com olhos arregalados, como se não conseguisse enxergar. E ele ficou tão assustado que me tirou da casa. Ainda somos amigos e tocamos no assunto de vez em quando, mas a história em si nunca muda e ainda me dá arrepios. Até hoje nunca senti tanta escuridão ou frieza na minha vida. Era palpável, quase pegajosa. Não consegui me livrar dessa sensação perturbadora e nunca mais consegui passar perto daquela casa.
Esse relato aqui é estilo aquele que dá aquele arrepiozinho mesmo, né? Porque ela viu uma figura escura e não era só uma figura que ficou ali parada e não fez nada. Tipo, foi pra cima da garota e sabe lá Deus o que fez, né? Tomou ela daquela energia negativa e horrível, credo. Só de imaginar, que horror. Não deveriam ter entrado, né, na casa abandonada, na casa que não te pertence, né? Isso aí fica de dica. Apesar que tem muita gente que faz isso, né? Até como profissão, entrar nas casas e relatar, ver como é que tá ali as questões de fantasmas, né? Se tem algum espírito ali na casa. Coragem, coragem. Falar isso você teria coragem. E foi isso, pessoal. Esses foram os relatos de hoje. Eu achei bem interessante todos por sinal, porque parece que o pessoal da gringa traz um estilo. Lógico que eu prefiro os relatos daqui, mas esse de estilo aqui, eles trazem um terror, um negócio assim mais cinemático, né? De filme, de série. E muito, muito interessante. Sair da floresta, fada, o lobisomem, a sombra escura, que a mulher que abraçou e pulou em cima da outra aqui. Muito louco. O que vocês acharam? Comenta aí. E não deixe de mandar a sua história, o seu relato, se você passou por alguma situação, tá? Assombrosa. Tem o e-mail aqui na descrição, deixa ou no e-mail, ou nos comentários, ou escreve aí na comunidade, que eu vou amar ler aqui no canal. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchauzinho!